236 quilômetros de praia. Nossa. Isso dá uma média de uma coleta a cada 1,60 km. Então, se você pensar no trabalho que é 6 técnicos percorrendo a semana inteira 236 quilômetros, esses técnicos poderiam estar fazendo alguma outra atividade muito mais inteligente do que andar de carro para cima e para baixo. Então, por outro lado, a gente vê que assim, existe um monitoramento... Isso é realizado pela CETESB? Pela CETESB, Pela CETESB, não é Sabesp. Pela CETESB e Sabesp, né? Existe a maioria das vezes é a própria Sabesp que faz. E por que não se amplia essa questão das boias? Isso tem um custo? Isso é muito caro? Existe um custo, uma boia, ela pode chegar a custar quase 400 mil reais. Então, assim, a gente vê também que é um custo alto. Aonde que entra a nossa parte nessa história? É poder propor sistemas, apresentar, desenvolver sistemas que sejam mais econômicos para permitir que o poder público também tenha mais formas de desenvolver e de fazer o trabalho dele, né? Então, assim, se alguém me pergunta, existe um monitoramento? Existe. Ele é tão bom quanto deveria? Não, não é. Porque existe uma limitação de verba, né? Existe uma limitação, muitas vezes, da tecnologia que o poder público conhece. Então, eu, por exemplo, comecei a apresentar para eles um sistema que você usa imagens de satélite para saber como está o poluente na região inteira, ao invés de você ver numa região concentrada. Então, resumindo, acho que muita coisa na questão do desenvolvimento depende de nós mesmo como empresários, né? Mas como é que funciona esse sistema? Você, através de uma imagem de satélite, e, quer dizer, então, agora você estava falando que você tem uma boia onde você tem uma área limitada, essa boia, ela, através de sensores, ela vai captando certos indicadores da água. Agora, o satélite ele já permite o quê? Uma área maior? O satélite você consegue ver, por exemplo, todo o complexo da Billings, Guarapiranga, e você saber as coordenadas dos poluentes que estão na água. As coordenadas e a concentração. Evidente que ele não, o sistema ele não identifica tudo. Mas, por outro lado, é muito mais fácil você ter uma visão geral. A partir daqueles poluentes que o sistema identifica, você fazer uma análise e deduzir quais são os outros que podem ser monitorados. Mas só para a gente entender, é uma foto, e como é que essa foto consegue identificar que tem, por exemplo, algum poluente lá na água, né? Então, na verdade, é uma análise de fotos de satélite, seja do Landsat ou do Orbicon. Esse tratamento é feito nos Estados Unidos. Então, o software ele consegue analisar a diferença de coloração que é emitida pela água, pelos poluentes que estão na água. Então, hoje a gente consegue identificar 6 poluentes. E você vê na imagem manchas que mostram a dispersão e a concentração desses poluentes na água. Bom, imagino que um desses poluentes, obviamente, seria óleo. Deve ser. Óleo, a gente está terminando o desenvolvimento para óleo na água. Nós conseguimos identificar fósforo na água, fósforo no solo também, cianobactéria, que são as algas, né, algas verdes e azuis, turbidez da água também. Então, por exemplo, a turbidez ela é interessante quando você pega uma cidade igual Santos ou Guarujá em função da dragagem do porto. Por quê? O porto, o rio, quando é dragado, a draga tem que despejar esse material a uma certa distância para que não tenha influência na cidade. Então, através dessas imagens, você consegue, na verdade, retroceder 24 anos atrás, porque é o histórico das imagens do satélite. E aí você consegue até mesmo ver como que foi a progressão dessa poluição ao longo do tempo. Olha que interessante, porque tem imagem do satélite que está guardada, digamos assim, está arquivada, é isso? Elas ficam arquivadas, então de acordo com a necessidade do cliente, o que a gente faz nós fazemos o download das imagens, a análise que é feita nos Estados Unidos, e a partir daí nós entregamos o resultado, que é um arquivo, né, um arquivo eletrônico que a pessoa abre e ela consegue chegar até uma resolução de 30 por 30 metros. Então, o resultado, eu consigo ter numa represa inteira uma análise a cada 30 metros quadrados, a cada 900 metros quadrados, né, que é uma área de 30 por 30 metros. Que é uma área bem próxima, digamos assim. Exatamente, enquanto que um sistema não exclui o outro, na verdade, né? Se você falar assim, bom, mas
Isso é a panaceia? Não, não resolve todos os problemas, porque eu preciso ainda assim ter coletas em tempo real, existem poluentes que eu não consigo identificar, e muitas vezes tem poluentes que o técnico tem que ir no local, coletar água e levar para o laboratório. Mas isso tudo dá para se trabalhar em O conjunto. ideal seria você ter uma junção. Você, a monitoramento via satélite mais um monitoramento com boias. Exato. E mais ainda o manual. É o caso desses técnicos na praia. Entre você mandar 6 pessoas a semana inteira percorrendo 240 quilômetros e você tem imagem de satélite, uma vez por semana você fala, bom, espera um pouquinho, eu tenho que mandar um técnico em determinado local, porque ali está tendo mais incidência de um poluente que me deduz a existência de coliforme fecal. É o caso, cianobactéria, né, ou fósforo. Isso tudo leva a indicar que existe coliforme fecal na água. Pois é, agora estamos chegando aí, se aproximando do verão, né? E aí a gente vê, sai na TV, sai nos jornais, enfim, na mídia de uma maneira geral, as condições das praias, né? A CETESB informa, praia X, condição própria ou imprópria para banho. Quer dizer, essa é uma informação confiável. É uma informação confiável. A CETESB, eu acredito que é uma das empresas no mundo que tem melhores padrões de análise ambiental. A questão toda é que ela analisa o efeito, mas não a causa. Então, para que isso fosse evitado, na verdade, precisaria ter um trabalho das prefeituras na questão de fiscalização e monitoramento prévio. Sandra, a gente tem a participação dos internautas? Temos uma questão importante exatamente sobre isso, Theo. O paulistano fala o seguinte: o que fazer para as indústrias pararem de poluir as águas com metais pesados? Quer dizer, existe algum tipo de trabalho já eficaz para combater essa questão? Existe. Na verdade, existe mais um trabalho de fiscalização da CETESB, né, que aplica multas pesadas nas indústrias, mas, por outro lado, o que não existe ainda nas indústrias é uma conscientização de fazer o monitoramento proativo. A grande maioria faz um monitoramento para não ser multado. Então, assim, eu vou colocar um alarme para detecção de óleo no porto para multar alguém. Não, tem que ter um trabalho para monitorar, para multar quando acontece, mas ao mesmo tempo para prevenir que aconteça. E como que é a prevenção? É sabendo onde está acontecendo. Infelizmente você não vê as empresas agindo dessa maneira. O mesmo exemplo eu aplico no porto. Você sabe que o porto é um local onde tem assim, dispersão de poluentes direto. O próprio Porto em Santos. Não existe um sistema desses que faça um tratamento dessa maneira. Então, realmente, existe uma área de trabalho ainda muito grande a ser aprimorada. A tua empresa ela oferece uma tecnologia de alarme de vazamento de óleo, né? Você tem essa tecnologia? Existem outras também empresas que trabalham com isso. A questão é que o órgão público tem que querer colocar, né? Agora, esses acidentes eles continuam acontecendo, né? Quer dizer, falta interesse da empresa e falta força fiscalizadora do Estado para que isso realmente não aconteça mais. E muitas vezes a gente nem sabe quando acontece. De novo você pega quando o Porto de Santos, né, aquela zona do estuário de Santos, onde muitas vezes tem mais de 50 navios lá ancorados, aguardando a entrada no porto. Então, assim, existe derramamento, existe poluição na água. É nítido, né? Só a gente olhar a água, tá cheio de óleo. Só que, assim, muitas vezes essa poluição não chega até a praia e já vai para alto mar. Tanto que existem em alto mar, assim, ilhas de lixo, que é onde tem uma concentração da correnteza. Então, assim, são ilhas de lixo. O que poderia ser feito? É um dos trabalhos que a gente tem. É uma embarcação que ela tem uma navegação autônoma. Então, é um barco que tem 3 metros de comprimento, flutuante. E ele tem um motor elétrico e ele vai trafegando nessa zona, medindo os poluentes e identificando aquilo que tem em tempo real. Como eu tenho as coordenadas do barco, então eu sei quais são os navios que estão naquela área. Eu posso não saber qual é exatamente o navio que derramou o poluente.
ou que jogou óleo. Mas eu sei quais são os navios que estão naquela região. Aí, de novo, é um trabalho de fiscalização. Por outro lado, quem que pode fiscalizar esses navios em alto mar? É a Marinha? É a polícia? Existe um vácuo aí, né? Um vazio. Exatamente. Eu gostei da definição, né? Um sovaco legal. Então, eu acho que existe alguma coisa para ser mexida em questão de leis também, para permitir uma atuação mais forte de quem tem condição de ir até lá. O estado de São Paulo, na sua análise, é o estado mais avançado em termos no Brasil dessa questão ambiental, de monitoramento de recursos hídricos? Eu acredito que sim. Sabesp e a CETESB, eles têm um trabalho muito, muito forte nisso, né, com profissionais aí bem conceituados nisso. E São Paulo também, como sendo um dos estados mais ricos do Brasil, tem condição de poder investir nesse trabalho, né? Agora, obviamente você tem contatos com o exterior, né? Você vê o que é feito na Europa e nos Estados Unidos. O gap é muito grande? Dá até vergonha. A gente está muito longe, né? Enquanto nos Estados Unidos você tem centenas de boias fazendo monitoramento, seja no oceano, seja em rios, em represas, no Brasil você não conta nem 100 boias dessas instaladas. Nas cidades, um outro problema que a gente enfrenta, que não existe lá fora, é a questão de monitoramento, por exemplo, de enchentes. São Paulo, enfim, a cidade mais rica do Brasil, vira e mexe a gente passa por essa situação. Então, o que é feito efetivamente para que a população seja avisada antecipadamente ou com tempo Aliás, suficiente? você está tocando num ponto interessante que eu queria também chegar. Porque a gente está falando de monitoramento de recurso hídrico muito com foco assim, na qualidade da água, né, na preservação da qualidade da água, mas também existe a questão do monitoramento do recurso hídrico também na questão da enchente também. Existe. De avisar quando vai ter algum problema. Existe também, eu queria que você comentasse um pouco, porque todo ano São Paulo, né, isso para não falar de outras cidades do Brasil, mas São Paulo, que é a cidade onde a gente vive aqui, sofre loucamente com a questão de enchente, bairros que ficam inundados aí, e não tem, parece que nenhum sistema que avise, eu acho que nesse aspecto eu já fui pessoalmente na central de monitoramento. Assim, são pessoas que estão compenetradas, que estão focadas no trabalho dela, mas os recursos são muito pequenos. Eles têm 2 pessoas para fazer esse monitoramento por turno. 2, 3, 4, quando muito. A questão é que São Paulo é muito grande, né? Então, você depende de sistemas que deem essas informações de uma maneira mais automatizada. E pelo menos a gente não vê um trabalho assim, efetivo para que isso seja feito e, ao mesmo tempo, alertando a população naquela região. Tecnologia para isso existe, é uma questão de também o órgão público investir e querer colocar. Quer dizer, por exemplo, a tua empresa, por exemplo, ela teria tecnologia para aparelhar melhor a prefeitura? Sim. Que tecnologia seria essa? Conta pra gente. São sensores que medem o nível da água, a temperatura, índice pluviométrico também, em função de chuva. Mas o principal é que esses sistemas, eles avisam a população na zona de risco. Como que eles avisam? Através de uma rede Wi-Fi. Então são sistemas que transmitem essa informação